Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta sexta-feira. Que delícia, quanto tempo que eu não faço 3 vídeos num dia só, mas tô chegando aí com muita informação para vocês. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante, e se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para vocês. Ó, camisa linda. Tá chegando camisa pra gente hoje ainda aí da Libertadores, camisa aquela preta com dourada do acesso da Série B ali de 2009 para 2010. Tem muita coisa legal, camisa de 99 preta também, número 10 tamanho GG. Vai começar a subir algumas fotos agora lá na lojinha do Futebolaço. Entre em contato com a gente para adquirir a sua camisa. Se você quiser comprar também camisas antigas históricas do Vascão da Gama ou vender, chama a gente lá no direct do Instagram. Camisa e agasalho original, tá bom, em bom estado, manda pra gente. Isso aqui é linda, né? Camisa de 97, toda autografada. Então, vambora. Todas as minhas camisas, ou a maioria das minhas antigas, vieram aí através da lojinha do Futebolaço. Dito isso, galera, vamos aí entrar nas informações. Primeiro, aproveitando que eu falei de capa, a camisa antiga, a capa lançou, informação que a gente trouxe nesse canal aqui, e informações que eu trouxe com absoluta exclusividade em primeira mão foram confirmadas. Camisa marrom, camisa gola polo, camisa polo com gola V, então tá confirmado para vocês aí, uma marrom e uma camisa azul, detalhes em dourado. Então todas as informações que eu trouxe para vocês, algumas até de maneira exclusiva, bateram. Só o que não bateu é que teria o teaser na quinta e o lançamento na sexta. Não, o Vasco jogou tudo na sexta-feira. Teve a narração do Marcos Palmeira no vídeo oficial e foi aventada a possibilidade de um artista aí participar da campanha. Até o presente momento, foi levantado o nome do Fábio Porchat, não vi ninguém. Apenas mesmo o Marcos Palmeira narrando ali o vídeo, que por sinal tá muito bonito ali, do Vasco explicando a história da camisa, que é em homenagem aos 80 anos do título Terra e Mar do Vasco. A camisa marrom escuro representando a cor da terra e a camisa azul clara representando a cor do mar, né? Terra e mar, então uma camisa marrom e uma camisa azul. E assim a capa fecha com chave de ouro a passagem dela no Vasco da Gama. Só para não falar que foi assim brilhante de ponta a ponta, eu só questiono um pouco a camisa de goleiro titular. A roxa eu gosto, essa laranja fico meio assim. Por outro lado, vai ser uma camisa marcante, né? Pela cor, né? Esses detalhes dentro dela me lembram um pouquinho o Abadá. E se o Vasco bater campeão da Copa do Brasil, o Léo Jardim já fez partidas expressivas com essa laranjinha, o próprio jogo agora do Ceará. Então ela pode ficar na memória, né? Se o Vasco bater campeão, aquela laranjinha lá do Léo Jardim do título da Copa do Brasil de 2025. Então tem esse plus aí na equação. Mas o design das camisas estão muito bonitos. Gostei da uniforme 1, 2 e 3. Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, já sou comentarista de camisa do Vasco desde que eu tenho o canal, né? E uma coisa eu aprendi: foto e vídeo é uma coisa, ver na mão é outra. Achei lindo as camisas aí por vídeo, foto, mas quero ver na mão, tá? Inclusive, você sabe onde você vai comprar, né? Na Gigante Colina Recreio, que é a nossa parceira aqui no canal, ó. Há uma renca de tempo, entre em contato com eles lá, fala que veio do canal Futebolaço. Outros itens lá sem ser lançamento, você pode usar o nosso cupom Futebolaço e ganha aí seus 10% de desconto, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam da nova camisa do Vascão da Gama, beleza? E agora, galera, queria falar a respeito do Ryan, mais uma vez. O Ryan tá tomando conta do noticiário. Tá muito legal a repercussão que tá gerando em volta do menino. Eu vou trazer para vocês aqui uma série de pessoas aí falando do momento do Ryan. Mas antes nós vamos ouvir o próprio Ryan. O Ryan deu uma entrevista ao Globoesporte.com e falou da importância que o Fernando Diniz tem na sua carreira. E ele fala qual foi o momento da virada e o que o Diniz fez, e falou para ele que aquilo destravou uma chave na cabeça dele. E ele, Ryan, afirma que depois disso ele não foi mais o mesmo jogador. Então vamos ouvir o próprio Ryan em entrevista dada ao GE falando da importância do Fernando Diniz na sua carreira. Confere. O Diniz dá muita oportunidade, ele deixa o jogador muito livre, ele deixa o jogador muito à vontade. Então eu acho que é isso que eu precisava dentro de mim. Que quando ele chegou e falou:
você vai fazer só sua parte, o resto deixa comigo. Então acho que esse foi o melhor momento que está acontecendo dentro de campo. E muitos jogadores em vários clubes falam que ele ajuda muito no desenvolvimento. Qual foi, na tua opinião, o grande conselho que ele te deu? O que ele já passou para você que deu um clique e que você evoluiu? Cara, desde que ele chegou, no primeiro treino dele, ele me passou um trabalho. Ele falou para mim, pega na bola dentro da área e arrasta até dentro do gol. Eu peguei a bola, quase cheguei dentro do gol, consegui arrastar. Depois disso ele, você é um grande potencial e eu creio que você tem potencial para chegar na seleção. Depois disso, ele abriu minha mente. Depois disso, fui embora. Você arrastou, saiu arrastando. Em que momento você acha que você aplicou isso no jogo que te deixou com orgulho, assim? Que você, uma jogada, um gol que você arrastou e deu certo no jogo? Aquele gol contra o São Paulo, que eu peguei a bola e arrastei, botei pra dentro e fiz o gol. E ele falou, continua, e ele fala sempre pra mim, você não é pra fazer só um gol dentro do jogo, é pra fazer 2, 3. Então eu sempre procuro fazer isso. Bom, e agora na sequência eu queria trazer aqui uma junção de depoimentos importantes. Primeiro o JP, que jogava com o Ryan na base do Vasco, hoje jogador emprestado junto ao Avaí, deu uma entrevista também em Santa Catarina e falou aí a respeito do Ryan. Tivemos também depoimento do Fernando Diniz. O Fernando Diniz deu uma entrevista à Romário TV, entrevista essa que vai ao ar na semana que vem, salvo engano, quarta-feira, e o Fernando Diniz foi perguntado pelo Romário, né, sobre o Ryan. Ele falou, vende a trave, me vende o CT, vende tudo, mas não vende o Ryan não, deixa o garoto aqui, que ele vai render muito mais, vai valer mais dinheiro. Então é interessante e curioso aí o Diniz falando do Ryan pro Romário, é bem bacana. Temos outras falas também a respeito do Ryan, como por exemplo um debate na Placar. Na Placar ele tem o Sormani e mais alguns comentaristas falando do momento do garoto, falando inclusive das possibilidades de ir à Copa do Mundo ano que vem com a camisa da seleção brasileira. Aí já levou um pouco pro lado, que aí incomoda, né, cara? A falta de profundidade e a maneira rasa, às vezes, e as caixinhas, os avatar que a galera acaba botando o Vasco, de mas vamos vender por 7 milhões, vai sair para um clube aí igual o Zenit. Cara, essas paradas irritam um pouco. Mas enfim, eu queria deixar para vocês a repercussão que tá rolando a respeito do Ryan. Tem um debate que rolou na UOL também a respeito do Cria. Então vou deixar com vocês aí essas falas sobre o nosso Ryan. O Ryan, por exemplo, é um que tem se destacado muito. Você tem esse pressentimento que logo, daqui a pouco ele vai embora para a Europa? Não, já era para ter ido. Quando eu cheguei aqui, eu falei que depois de 3 dias, eu falei que ele era invendável. Eu inventei um termo, vende o que quiser. Me vende todo mundo, vende as cadeiras, vende o campo, a trave, mas não vende o Ryan, porque ele era um jogador muito... que o potencial dele é imenso, e ele ainda está só no começo. O Ryan tem muita coisa para aparecer ainda. Ele está se apropriando do talento. Ele é forte, né? Ele é um jogador assim, talvez ele seja, aqui no Brasil, para mim ele é o atacante mais completo que a gente tem no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Porque ele é um jogador que joga de ponta dos dois lados, ele joga de 9, ele joga de 10, ele é muito forte, ele é rápido, ele é explosivo, ele faz gol, ele é canhoto. Tudo que você imaginar de um jogador, o Ryan tem. Ele é um jogador muito, muito diferente, ele é muito especial. A questão do Ryan, cara, não é segredo pra ninguém, assim, ele tá se destacando, assim, porque na base, a gente jogava com ele, já era algo normal, assim, esses gols que ele faz, essas arrancadas dele, ele é muito forte fisicamente, cara. E ele tem uma jogadinha na base, assim, que ele dava o tapa no fundo, dava o biquinho de esquerda, assim, que era difícil do goleiro pegar. Então, assim, a gente, é normal isso pra gente. Então, assim, pra quem tava no dia a dia com ele ali, é um garoto muito sangue bom. Eu conheço os pais deles também, a mãe, o pai, tá direto falando com o meu pai. Então, assim, não é segredo pra ninguém. Eu tô muito feliz pelo momento dele lá. Que ele possa seguir assim e dar tudo certo na vida dele. Tô muito feliz por ele. O Diniz falou sobre ele e, segundo o Diniz, ele tem que ser convocado pra seleção brasileira, porque pra ele é o atacante mais completo. Podia dar uma entrevistinha pra Bagre, né? Ao invés de levar o moleque pra ganhar a casca, entendeu? Experiência. Agora, o ruim dessa história é que o Vasco é um time duro, igual nós de Corinthians, igual nós aqui. Aí esse moleque vai ser chamado pra seleção, vai pra Copa do Mundo, na metade do ano que vem, tá no Zenit. Ele vai ser vendido pro Zenit por 7 milhões de euros. Esse que é o problema. Se o cara sai do Vasco pra jogar no Real Madrid, no Barcelona, no City, no
Bayern de Munique. Ele é um moleque, ele é talhado pra jogar bola. Ele é um jogador brasileiro. Ele é um brasileiro nato. Então esse moleque tem que ser vendido igual o Vinícius Júnior foi vendido, igual o Rodrigo foi vendido, ou igual o Endrick foi vendido, Aliás, igual o Estevão foi vendido. Me chama a atenção Entendeu? ele ainda não ter tido tanto assédio de O Vasco venderia ele surge. antes do Diniz chegar. Aí o Diniz compra a briga com o Pedrinho e. Mas vocês não acham que a gente tem que ver mais um pouco também? Eu acho que sim, mas seria interessante, mas as pessoas não vão esperar por isso. Os times de fora não vão esperar por isso. Então é o momento. O momento é, companheiro, é o seguinte, você me dá 60 milhões, eu não saio. Ele tá jogando muita bola num time que a gente não Que não diz é bom, que né? é um grande time, né? Então, quer dizer, quando o cara se apresenta bem num time mediano, que na realidade todos os times do Brasil são medianos, né? Tirando aí o Palmeiras, o Flamengo, Mirassol tá fazendo um negócio bacana, tal, o futebol tá bem nivelado por baixo. Agora, o moleque tá se destacando numa equipe que até bem pouco tempo tava brigando contra o rebaixamento, né? Isso daí pra mim é muito positivo. Faz muita diferença, né? sem dúvida. Bom, galera, virando a chavinha agora, antes, deixa aqui embaixo nos comentários qual depoimento desse aí você mais se identificou e você acha que faz mais sentido e foi o mais coerente, beleza? Agora, virando a chave, queria falar mais uma vez do grande momento que vive o Vasco e vamos aqui mais algumas informações importantes. O Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro no retorno. Lembrando que nós já temos 9 jogos disputados e podemos dizer que a metade do retorno já foi, porque o retorno, assim como o turno, tem 19 rodadas, né? E aí é um número ímpar, né? Então daria 9,5. Então você pode quebrar aí para 10 jogos ou 9 jogos, considerar a metade do turno. 10 acho que ficaria melhor, né, para resolver a parada, mas praticamente agora é metade do turno. E o Vasco, baita campanha. Palmeiras, 22 pontos, Flamengo, 18, Vasco, Mirassol e Fluminense, 17 pontos. O sexto colocado é o Cruzeiro com 16, o Grêmio é o sétimo com 15, o Bahia é o oitavo com 13, o Ceará é o nono com 13, o Botafogo é o 10º com 12 pontos. Tá passando para vocês aí na tela, né, direitinho. Aí vem Corinthians, São Paulo, Vitória, Santos, Fortaleza. Aí eu queria agora virar a lâmina para vocês verem como é que foi a classificação do Vasco no primeiro turno. Jogados ali, no caso específico do Vasco, 19 rodadas, né? Porque teve clube ali que tá com jogo atrasado ainda. Mas o Vasco, que tem as 19 rodadas, o Vasco foi o 16º colocado do primeiro turno. Ou seja, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com um detalhe, empatado com a... Peraí. O Vasco... Peraí, me achei, ia falar besteira. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 19 pontos. E muito próximo ali do Vitória, que fez 18, o Juventude que fez 17, o Fortaleza que fez 15, né? Um pouco mais longe ali o Sport com 9 pontos. Então, ou seja, o Vasco saiu de campanha de briga ali, ó, no desespero contra o rebaixamento, para a campanha de luta pelo título ou vaga direta na Libertadores, porque o Palmeiras está tão bizonho que mesmo com esses 17 pontos, o Vasco estaria a 5 pontos do Palmeiras no retorno, a 1 do Flamengo. Então o Vasco seria aí o Cruzeiro, do retorno, né? Aquele terceiro ali tentando chegar, com a diferença que o Vasco e o Flamengo, não só Vasco e Flamengo, né? Vasco, Flamengo, Mirassol e Fluminense estão achatados ali. O próprio Cruzeiro também tem 16 pontos e o Grêmio, né? Então o Grêmio é o sétimo com 15 e o Flamengo é o segundo com 18. Então esse pelotão aqui estaria brigando ali pela segunda colocação. Já o Palmeiras com uma folguinha de 22 pontos, tá bom? Outra informação legal também que eu queria trazer para vocês é a respeito das probabilidades aí de Sul-Americana, rebaixamento e Libertadores. Vamos aqui ao levantamento. O Gato Mestre do GE bota título 0, Libertadores via G4 0,36, Libertadores via G6 4,75. Lembrando que pode ser G7 ou G8. G7 se Flamengo ou Palmeiras ganhar a Libertadores e G8 se o Cruzeiro, Deus o livre aí, bater na madeira, ganhar a Copa do Brasil e não o Vasco da Gama. Então pode virar aí até um G8, aí a chance seria, em vez de ser G8, e o Vasco tem uma chance bem maior de chegar na 8ª colocação. Então aí a gente pode ver esse número aí aumentar, mas a gente tratou aqui como G6. O Gato Mestre não calculou Sul-Americana e rebaixamento 1,13. O Infobola calculou título 0%, Libertadores via G4 1%, via G6 6%, Sul-Americana eles não calcularam, rebaixamento 2%.
Probabilidade no futebol, que é a Universidade Federal de Minas, calculou tiro 0%, Libertadores via G4 eles não calcularam, Libertadores via G8, eles puxaram até o 8 ali, 8%, Sul-Americana 64,3% e rebaixamento 1,3%, ou seja, as probabilidades matemáticas do Vasco nesse momento para rebaixamento variam entre 1% e 2%, ou seja, é meramente matemático, o Vasco não briga contra a queda, a chance de Sul-Americana do Vasco passa de 60%, ou seja, é bem alta, e as chances do Vasco ainda pensando em Libertadores via Brasileirão direto ainda é baixa, né? Abaixo ali de 10%, flutuando entre 6% e 8%, falando ali de G6, G8, ainda é uma chance baixa, mas isso muda, né? A rodada a rodada a coisa vai mudando. Eu acho que o Vasco tem uma sequência decisiva agora. O Vasco pega o Fluminense, se for pensar no pelotão ali de Libertadores, tem Fluminense, confronto direto, aí tem o Red Bull, que nesse momento é confronto direto também, e o São Paulo, também confronto direto. Se o Vasco emplacar 9 pontos aqui, ele sai de 36 para 45, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato e numa condição ali bem interessante. Tá? Então vamos ver aí o que a gente espera desses próximos 3 jogos do Vasco. E já jogo para você aqui a provocação. Quantos pontos você acha que o Vasco faz nesses 3 confrontos diretos? Contra Fluminense, contra Red Bull e contra São Paulo. Fluminense Maracanã, São Paulo São Januário e Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Tá bom? Tá feito o registro. Que é um outro dado importante a respeito do Vasco. O Vasco é o segundo clube que mais troca passes progressivos no Brasileirão. Dieguinho, o que é passe progressivo? É passe para frente. Passe para o lado e para trás não entra na equação. O Flamengo lidera o ranking com 4.363 passes progressivos e o Vasco é o segundo com 4.189. O terceiro é o Botafogo com 4.008. O Atlético Mineiro é o quarto com 3.951 e o Fluminense é o quinto colocado com 3.936 passes progressivos. Teve também um levantamento interessante, deixa eu ver se eu acho, eu esqueci de botar aqui tá na mente, eu esqueci de separar a lâmina aqui, mas tem uma setorização do campo que foi feito, deixa eu ver se eu acho aqui, cara, uma setorização do campo muito interessante feita, mostrando que o Vasco e os jogadores, né, que mais ocupam determinadas faixas do campo. E o Vasco tem um destaque absoluto pelas laterais. A lateral direita um pouquinho mais para dentro. O Ryan é o jogador que mais ataca e atinge no Campeonato Brasileiro aquele setor. A ala direita, o jogador que mais pisa por ali é o Paulo Henrique. Na esquerda é o Piton e o Nuno, né? O Flamengo praticamente domina o centro do campo quase inteiro, ali com o Jorginho, com o Saul. O Flamengo tem um volume absurdo, o Arrascaeta pelo centro do campo. Já na parte mais baixa do campo ali, o Vasco acaba não tendo jogadores. Mas Piton, Nuno, PH, Ryan são jogadores que se destacam muito aí em questão de ocupação de espaço em determinados pedaços específicos do jogo. Eu tô tentando achar aqui, não lembro. Eu até vou botar a observação aqui na planilha e aí conforme for eu trago essa lâmina para vocês no próximo vídeo, tá bom? Mas é isso, galera. O Vasco vem com vários números interessantes nesse campeonato, números ofensivos aí de destaque. É o clube que mais marcou gols como visitante, por exemplo, em todo o Campeonato Brasileiro. Tem o 4º melhor ataque do campeonato, é o 3º colocado do retorno, é o 2º clube que mais troca passes progressivos, passes para frente. Os pontos negativos do Vasco é o que mantém ele nesse momento na meiuca da tabela e não brigando ali pelo G4, G6, que é a defesa. Por exemplo, pegando a classificação do retorno como parâmetro, né? Pô, tamo bem, somos o 3º colocado do retorno, ainda assim dá para pontuar coisa negativa nessa campanha do Vasco do retorno. O Vasco tem marcado 22 gols, é o 2º melhor ataque do retorno do brasileiro. O Palmeiras tem 24 e o Flamengo tem 20. O Vasco 22. Porém, o Vasco tomou 14 gols, tem um saldo muito bom, tem saldo de 8, é o 3º melhor saldo de gols do campeonato, só Flamengo e Palmeiras tem um saldo superior ao Vasco, o Palmeiras de 17 e o Flamengo de 15, mas você analisando individualmente a defesa, o Vasco só não tem defesa no retorno pior do que
O Sport tem a mesma defesa do Vasco, tomou 14 gols no retorno, o Inter tomou 18, o Bragantino tomou 18, o Santos tomou 16, o Vitória tomou 21, mas ninguém tomou mais gols que o Vasco. Então olha a doideira, mesmo com campanha de terceiro colocado, somente, repetindo, Inter, Bragantino, Santos, Vitória tomaram mais gols que o Vasco. O Vasco empatado com o Sport tem a quinta pior defesa do retorno do campeonato e o segundo melhor ataque. É porque o Vasco faz tanto gol que mesmo tomando gol pra caramba, tem aí o terceiro melhor saldo de gols do retorno do Brasileirão, tá bom? Então esse é o Vasco que a gente merece e esse é o Vasco que a gente tanto sonhou. Um detalhe importante de botar na equação, por exemplo, o Cuesta desfalcou o Vasco em 2 jogos. 3 gols aí contra o Vitória, 3 gols aí contra o Palmeiras. No jogo do Palmeiras não tinha nem Cuesta e nem Barros, que aí complica mais a parada e o Palmeiras está aí atropelando todo mundo. 2 jogos, 6 gols. O Cuesta volta aí contra o Fortaleza, nenhum gol. É bem verdade que o Léo Jardim fez vários milagres e tal, o Vasco poderia ter tomado gol, mas a coisa deu uma estancada. Então o Cuesta também vai se colocando ali como um pilar de fato do time e mostra que ele estar em campo ajuda ele, o Barros, né, somado ao Robert Renan, que essa trinca aqui mostra que o Vasco fica sólido. Detalhe, a gente estava sem um PH no jogo do Fortaleza, beleza? Ó, beijo no seu coração, saudações vascaínas, foi um prazer produzir esse vídeo para vocês e logo mais aí eu chego com mais uma edição. Amanhã vou ter alguns compromissos aqui, né, para as novidades que eu tô trazendo para vocês pro canal. Então não vou garantir os 3 vídeos. Sábado a coisa costuma ser um pouco mais morosa, mas pô, sexta-feira a galera se preparando para dar um rolê, para dar uma voltinha, e o pai meteu 3 vídeos para vocês aqui. Então valoriza o Dieguinho aí. Aquele Dieguinho tá voltando, hein? Vambora, tá valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e ó, viva o gigante da colina. Valeu, fui. Alalau.